Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, você já sentiu aquele peso no coração quando percebe que mais um mês está chegando ao fim e você continua enfrentando as mesmas batalhas espirituais? Você já olhou para o calendário e viu julho se aproximando com uma mistura de esperança e temor, sabendo que precisa da proteção do Altíssimo, mas sem saber exatamente como buscá-la? Se você está aqui agora, é porque o Espírito Santo está movendo em seu coração, clamando por cobertura divina, por libertação, por uma vida verdadeiramente abençoada, e eu quero te dizer algo que pode transformar completamente sua perspectiva espiritual. Julho não precisa ser mais um mês de luta e sofrimento na sua vida. Ele pode ser o mês da sua vitória espiritual, o mês em que você finalmente se coloca debaixo da proteção do sangue de Jesus e experimenta o que significa viver na plenitude das promessas de Deus. Mas antes de continuarmos nesta jornada de fé, eu quero fazer uma oração poderosa contigo, porque acredito que toda transformação verdadeira começa quando nos colocamos na presença do Senhor. Feche os olhos comigo por um momento e vamos nos prostrar diante do trono da graça. Pai celeste, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nós nos humilhamos diante da Tua majestade neste momento sagrado. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que nossa força vem do Senhor, que nossa proteção está em Tuas mãos poderosas. Pedimos que derrames Tua unção sobre este tempo que passaremos juntos, que cada palavra aqui compartilhada seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, plantada em solo fértil nos corações que Te buscam. Concede-nos sabedoria para compreender Teus caminhos, fé para crer em Tuas promessas e coragem para andar em obediência à Tua palavra. Protege-nos, Senhor, de toda obra das trevas, de todo pensamento de derrota, de toda força maligna que tenta nos manter cativos. Que julho seja verdadeiramente um mês de proteção divina, de bênçãos abundantes e de crescimento espiritual em todas as áreas das nossas vidas. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora, com nossos corações alinhados com o coração do Pai e nossa mente aberta para receber a revelação divina, quero compartilhar contigo uma verdade poderosa que o Senhor tem me mostrado através da sua palavra. A proteção verdadeira não vem do mundo. Ela vem do alto, do Pai das luzes. Você está me ouvindo, meu irmão? A proteção que você busca para julho, para a sua vida, para a sua família, ela não vai chegar através de métodos humanos ou estratégias carnais. Ela vem quando você se coloca debaixo da cobertura do Altíssimo, quando você habita no esconderijo do Todo-Poderoso, como nos ensina o Salmo 91. Mas me diga uma coisa, com toda a sinceridade do seu coração, você realmente acredita que Deus quer te proteger? Você realmente crê que o Senhor deseja te abençoar? Porque se há uma dúvida sequer em sua alma, se há uma voz sussurrando que você não é digno do amor de Deus, que não merece suas bênçãos, que está condenado ao sofrimento, então precisamos começar exatamente aí, quebrando essas mentiras do inimigo com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, em Jeremias 2:9 e 11, que o Senhor tem pensamentos de paz para conosco, e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Você entende o que isso significa? Deus não está planejando sua destruição. Ele está planejando sua prosperidade. Ele não está tramando sua derrota. Ele está preparando sua vitória. Então me responda agora, com toda honestidade diante do Senhor, qual é o seu propósito espiritual para julho? Não me diga que é apenas sobreviver mais um mês. Não me diga que é apenas aguentar as dificuldades. Isso não é fé. Isso é conformismo espiritual. Seu propósito precisa estar alinhado com o coração de Deus. Precisa ser algo que faça sua alma se alegrar no Senhor. Algo que te dê motivo para louvar mesmo nas tribulações. Algo que seja maior que suas circunstâncias atuais. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 2:9 e 18, que onde não há visão, o povo se corrompe. Quando você tem uma visão clara do que Deus quer fazer em sua vida, quando você conhece as promessas que Ele tem para você, todo o céu se mobiliza para cumprir sua palavra. Mas aqui está o segredo que muitos cristãos não compreendem. Essa visão precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Precisa estar alinhada com a vontade do Pai. Porque quando você busca proteção apenas para si mesmo, quando ora apenas pelos seus próprios interesses, você está limitando o poder de Deus em sua vida. Mas quando você entende que sua proteção, sua prosperidade, suas bênçãos são ferramentas nas mãos do Senhor, para abençoar outros, para expandir o reino de Deus, para glorificar o nome de Jesus, então você se conecta com o poder ilimitado do Altíssimo, e é essa conexão que vai fazer de julho não apenas um mês protegido,
mas um mês de manifestação da glória de Deus em sua vida. Agora deixe-me te ensinar o primeiro princípio bíblico que você pode aplicar imediatamente para começar. Julho protegido, o poder da fé que age. Não estou falando de fé passiva, daquela fé que apenas espera que Deus faça tudo. Estou falando da fé que se move, da fé que obedece, da fé que coopera com o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina em Tiago 2:17 que a fé sem obras é morta. Você sabia que todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia tinham uma característica em comum? Eles agiam como se a promessa de Deus já fosse realidade, mesmo quando não viam evidências físicas. Eles se preparavam para a bênção mesmo antes de recebê-la. Eles construíam altares de adoração mesmo no meio da tempestade, e sabe por quê? Porque eles entenderam um princípio espiritual fundamental. A fé sem ação é apenas um sentimento, mas a fé com obediência é uma força criativa que move a mão de Deus. Então, o que isso significa para você começar julho protegido? Significa que você precisa parar de esperar, sentir-se seguro para começar a obedecer a Deus. Você precisa começar a obedecer para se sentir seguro. Você precisa começar a construir sua proteção espiritual hoje, com a fé que tem hoje, com a palavra que conhece hoje, com a oração que pode fazer hoje. E aqui entra o segundo princípio que quero compartilhar contigo: o princípio da renovação da mente pela palavra. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Sua mente é como um jardim espiritual. Tudo que você planta nela através dos seus pensamentos cresce e produz frutos. Se você planta pensamentos de medo, colhe experiências de ansiedade. Se você planta pensamentos de escassez, colhe experiências de limitação. Mas se você planta a palavra de Deus, se você medita nas promessas do Senhor, você colhe experiências que confirmam a fidelidade divina. Mas me diga, o que você tem plantado na sua mente ultimamente? Quando você pensa em julho, quando você pensa no seu futuro, que tipo de imagens aparecem? Que tipo de sentimentos surgem? Se são imagens de dificuldade, de luta, de derrota, então você está programando sua mente com as mentiras do inimigo, em vez de programá-la com as verdades de Deus. A palavra de Deus nos ensina uma técnica poderosa que podemos chamar de meditação bíblica. É o processo de alimentar sua mente e seu espírito com as promessas de Deus, com as verdades eternas, com as declarações de vitória que estão nas Escrituras. E quando você combina essa prática com oração e jejum, o poder se multiplica. Então, aqui está um exercício espiritual que quero que você faça comigo agora mesmo. Feche os olhos novamente e vamos criar juntos uma imagem baseada na palavra de Deus. Visualize julho como um mês onde você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Como declara o Salmo 91, veja-se acordando todos os dias com cânticos de louvor, com gratidão no coração, com propósito divino. Veja suas finanças sendo abençoadas conforme Deuteronômio 28. Suas oportunidades se multiplicando segundo Efésios 3:20. Seus relacionamentos sendo restaurados pelo poder do amor de Cristo. Veja-se tomando decisões guiado pelo Espírito Santo, evitando as ciladas do inimigo, atraindo pessoas e situações que contribuem para o crescimento do reino de Deus em sua vida. Sinta a sensação de estar verdadeiramente protegido pelo sangue de Jesus. Não por acaso, mas porque você está andando em obediência à palavra de Deus. Sinta a paz que excede todo entendimento, que vem de saber que você é filho do Rei, dos Reis. Agora abra os olhos e carregue essa revelação em seu espírito. Mas visão sem ação é apenas ilusão. E aqui entra o terceiro princípio que quero compartilhar. O princípio da obediência prática à palavra. Jesus nos ensinou em João 14:15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele percebeu que todas as pessoas verdadeiramente abençoadas por Deus tinham planos específicos, baseados na palavra, não apenas sonhos vagos. Elas sabiam exatamente o que Deus esperava delas, quando obedecer e como aplicar os princípios bíblicos. Então, vamos ser práticos na fé. Se você quer começar julho protegido, você precisa de um plano espiritual. E esse plano precisa abordar as principais áreas da sua vida à luz das escrituras espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Porque proteção verdadeira é proteção integral segundo os padrões de Deus. Na área espiritual, você precisa estabelecer uma rotina diária de comunhão com o Senhor. Isso significa oração matinal, leitura bíblica, momentos de adoração e jejum regular. A Bíblia nos ensina em Marcos 1:35 que Jesus se levantava de madrugada
para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava desse tempo de intimidade com o Pai, quanto mais nós. Você entende que sua proteção espiritual depende diretamente da sua comunhão com Deus? Na área emocional, você precisa aprender a guardar seu coração conforme Provérbios 4:23, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa não permitir que circunstâncias externas controlem seu gozo, sua paz, sua fé. Significa desenvolver o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22, -2:3, menos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Na área familiar, você precisa ser um instrumento de bênção e proteção para aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. Isso significa orar pela sua família, ser exemplo de fé, estabelecer um altar familiar, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos conforme Deuteronômio 6:7. Porque a proteção de Deus se estende sobre toda a sua casa quando você anda em retidão. Na área ministerial, você precisa descobrir e desenvolver os dons que o Espírito Santo depositou em você. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro 4:10, que cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, sua proteção está diretamente ligada ao cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. E na área financeira, você precisa aplicar os princípios bíblicos de mordomia que Deus estabeleceu. Isso significa ser fiel nos dízimos e ofertas, conforme Malaquias 3:10. Viver com contentamento segundo Filipenses 4:11. Trabalhar com diligência como ensina Provérbios 31, e sempre lembrar que é Deus quem dá força para adquirir riquezas, conforme Deuteronômio 8:18. Mas aqui está algo crucial que quero que você entenda. Proteção divina não é apenas sobre evitar problemas, é sobre ter autoridade espiritual para transformar problemas em testemunhos de vitória. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Isso significa que até mesmo as dificuldades podem se tornar degraus para um nível mais alto de bênção. Então, quando Júlio trouxer desafios, e ele pode trazer, porque vivemos em um mundo caído, você não vai se desesperar. Você vai se lembrar das palavras de Jesus, em João 16:33. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai se perguntar, que lição Deus quer me ensinar aqui? Que testemunho Ele quer criar através desta situação? Como posso usar esta circunstância para glorificar o nome de Jesus? E aqui entra um dos princípios mais poderosos da vida cristã. O princípio da perseverança na fé. Não é apenas sobre não desistir, é sobre não desistir da forma correta. Fundamentada na palavra de Deus, é sobre ajustar nossa estratégia quando necessário, mas nunca abandonar as promessas de Deus. É sobre aprender com as provações, mas nunca se identificar como derrotado, porque somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você está entendendo o que estou pregando? Começar julho protegido não é sobre ter uma vida perfeita sem tribulações. É sobre ter uma fé que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É sobre ter uma esperança que se fundamenta, não no que vemos, mas no que Deus prometeu. É sobre ter uma visão que enxerga além das aparências temporais e se conecta com as realidades eternas do reino de Deus. E sabe o que mais? A palavra de Deus nos ensina que quando você realmente se compromete com esses princípios bíblicos, quando você realmente decide viver de acordo com a vontade de Deus, todo o céu se mobiliza a seu favor de maneiras que você nem pode imaginar. Anjos são enviados para ministrar em seu favor. Portas se abrem sobrenaturalmente, pessoas certas cruzam seu caminho por direção divina. Recursos se manifestam através da providência de Deus. Mas isso não acontece por mágica ou superstição. Acontece porque você se alinha com as leis espirituais que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. É como sintonizar uma estação de rádio. Menos as ondas sempre estiveram no ar, você só precisava ajustar a frequência. Da mesma forma, as bênçãos de Deus sempre estiveram disponíveis. Você só precisa ajustar sua vida aos princípios da palavra. Então deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida espiritual. Você está disposto a ajustar sua frequência espiritual? Você está disposto a abandonar pensamentos e hábitos que te mantêm na mediocridade espiritual, para abraçar os princípios que te levarão à excelência cristã? Você está disposto a sair da zona de conforto da religiosidade e entrar na zona de poder da verdadeira espiritualidade? Porque se você realmente está disposto a fazer o que for necessário para começar julho protegido, então preciso te ensinar mais um princípio fundamental. O princípio da gratidão.
Não estou falando de gratidão apenas pelo que já recebeu. Estou falando de gratidão que agradece antecipadamente pelas promessas que Deus já decretou sobre sua vida. Que reconhece as bênçãos mesmo antes delas se manifestarem fisicamente. Porque você crê que Deus é fiel para cumprir sua palavra. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18 que devemos dar graças em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso não significa agradecer pelas dificuldades, mas agradecer no meio das dificuldades porque soubamos que Deus está no controle e que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, mesmo que julho ainda não tenha começado, mesmo que você ainda não veja evidências físicas da proteção que busca, você pode começar a agradecer agora. Você pode agradecer pela oportunidade de crescer na fé, pela chance de aplicar esses princípios bíblicos, pela graça que te trouxe até aqui, pelas promessas que Deus já decretou sobre sua vida. E quando você faz isso, quando você escolhe gratidão, mesmo antes de ver resultados, você está enviando uma mensagem poderosa para o mundo espiritual. Você está declarando: eu confio no Senhor, eu creio em suas promessas. Eu sei que o melhor de Deus está por vir. E o céu responde a essa fé com manifestações que confirmam sua confiança no Senhor. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Esses princípios bíblicos não são teoria teológica, são prática espiritual. Eles não funcionam se você apenas os conhece intelectualmente. Eles funcionam quando você os vive diariamente. E viver exige disciplina espiritual, exige consistência na fé, exige compromisso com a santidade. A palavra de Deus nos ensina que a diferença entre cristãos vitoriosos e cristãos derrotados não está no conhecimento bíblico que possuem, está na aplicação consistente desse conhecimento. Qualquer pessoa pode aprender esses princípios, mas apenas algumas se comprometem a vivê-los diariamente, a praticá-los mesmo quando é difícil, a perseverar mesmo quando não vêem resultados imediatos. Então, aqui está meu desafio pastoral para você. Não deixe este momento ser apenas mais uma pregação que você ouve e esquece. Faça dele um ponto de virada na sua vida espiritual. Faça dele o momento em que você decide que julho será diferente, que sua caminhada com Deus será diferente, que você será diferente. Comece hoje mesmo aplicando o que aprendeu na palavra. Defina seu propósito espiritual para julho com clareza profética. Estabeleça sua rotina de comunhão com o Senhor. Alimente sua mente com as promessas de Deus. Crie seu plano de obediência para 5 áreas da vida. Pratique gratidão profética todos os dias. E quando julho chegar, quando você olhar para trás e ver a transformação que o Senhor operou, você vai entender o que Jesus quis dizer quando declarou em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Mas lembre-se, você não está sozinho nesta jornada de fé. Você tem acesso às mesmas promessas que sustentaram os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Você tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em você. Você tem tudo o que precisa para começar julho protegido e terminar julho transformado pela glória de Deus. A única pergunta que resta é: você vai usar o que Deus te deu? Você vai aplicar o que aprendeu na palavra? Você vai se comprometer com a transformação que seu coração tanto deseja? Se a resposta é sim, se algo dentro de você está clamando: Senhor, eu estou pronto, então quero te pedir algo importante, como seu pastor. Primeiro, deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, mostrando que você recebeu esta palavra em seu coração e está comprometido com sua transformação espiritual. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará mais mensagens ungidas, baseadas na palavra de Deus, que vão continuar edificando sua vida espiritual. E terceiro, deixe um comentário me contando qual princípio bíblico mais impactou você hoje e como você pretende aplicá-lo em julho. Porque quando você se compromete publicamente com Deus, quando você declara suas intenções diante da igreja, você está ativando uma força espiritual poderosa, que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina necessários para a transformação. Lembre-se, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tem pensamentos de paz para conosco, e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. E sua decisão de estar aqui, de absorver esta palavra, de se comprometer com a mudança já e o primeiro passo da sua jornada rumo a um julho verdadeiramente protegido e abençoado pelo Altíssimo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que a graça de Deus te sustente, e que julho seja o mês em que você finalmente experimenta a plenitude das promessas divinas. A proteção que você busca está disponível no sangue de Jesus. Os princípios estão revelados na palavra. Agora é hora de crer
e obedecer. E agora, antes de encerrarmos esta palavra profética, quero compartilhar contigo algo que o Espírito Santo tem me revelado nos últimos tempos. Algo que considero o princípio mais poderoso de todos, o princípio da entrega total ao senhorio de Cristo. Quando você para de lutar contra a vontade de Deus e começa a fluir com seus propósitos. Quando você para de tentar controlar sua vida e começa a confiar na soberania divina. Quando você para de agir apenas por medo e começa a agir por amor e o Senhor. Tudo muda sobrenaturalmente. Você vê, meu irmão, a proteção que você busca para Júlio não é apenas sobre se blindar contra as adversidades. É sobre desenvolver uma confiança tão profunda na fidelidade de Deus, uma fé tão sólida no poder do sangue de Jesus, que você se torna literalmente imune ao medo. Não porque as tribulações não vão aparecer, mas porque você sabe que tem tudo o que precisa em Cristo para transformá-los em testemunhos de vitória. A Bíblia nos fala de homens como Jó, que mesmo perdendo tudo continuou adorando ao Senhor. Nos fala de Daniel, que mesmo na cova dos leões manteve sua fé inabalável. Nos fala de Paulo e Silas, que mesmo na prisão cantavam hinos de louvor. E sabe o que todos eles tinham em comum? Eles entenderam que proteção verdadeira não é evitar sofrimentos, é ter a presença de Deus no meio dos sofrimentos, é ter a certeza de que o Senhor está no controle mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle. Então, quando você está se preparando para começar julho protegido, você não está se preparando para uma vida sem desafios. Você está se preparando para uma vida onde os desafios se tornam oportunidades de ver a glória de Deus se manifestar. Você está se preparando para uma vida onde cada não das circunstâncias te aproxima do sim de Deus. Você está se preparando para uma vida onde cada porta fechada pelos homens te direciona para a porta que o Senhor quer abrir. E isso, meu querido irmão, isso é liberdade verdadeira no Espírito. Isso é proteção real no sangue de Jesus. Quando você não precisa mais que as circunstâncias sejam perfeitas para adorar ao Senhor. Quando você não precisa mais da aprovação dos homens para saber que é amado por Deus. Quando você não precisa mais de garantias humanas para ter fé no futuro que o Senhor preparou. Você se torna verdadeiramente livre em Cristo. A Bíblia chama isso de riqueza espiritual. Um estado de consciência onde você sabe, sem sombra de dúvida, que tem acesso a todos os recursos do reino de Deus para viver a vida abundante que Jesus prometeu. E quando você vive nesse estado, quando você opera a partir dessa consciência espiritual, o mundo natural não tem escolha, senão refletir essa realidade celestial. Mas deixe-me te alertar sobre algo importante. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo de santificação, uma jornada de crescimento espiritual, um amadurecimento gradual, mas consistente na fé. E é exatamente por isso que julho é tão importante. Não porque é um mês mágico, mas porque é uma oportunidade de começar, de dar o primeiro passo de obediência, de plantar as sementes espirituais que vão florescer nos meses e anos seguintes. Você entende o que estou pregando? Julho protegido não é o destino final da sua jornada espiritual, é o ponto de partida. É o mês em que você decide parar de viver por acaso e começar a viver segundo o propósito de Deus. É o mês em que você decide parar de reagir às circunstâncias e começar a decretar a palavra do Senhor sobre sua vida. E, para isso acontecer, para essa transformação se tornar realidade, você precisa fazer algo que muitos cristãos não estão dispostos a fazer. Você precisa assumir total responsabilidade pela sua vida espiritual. Não 50%, não 80%, mas 100% de responsabilidade diante de Deus. Isso significa parar de culpar as circunstâncias, parar de culpar outras pessoas, parar de culpar o passado e começar a focar no que você pode controlar. Sua obediência à palavra, sua vida de oração, suas decisões de fé e suas ações de amor. A Bíblia nos ensina que essa é a diferença fundamental entre cristãos que vivem vidas extraordinárias e cristãos que vivem vidas comuns. Os cristãos extraordinários assumem responsabilidade total pela sua caminhada com Deus, enquanto os cristãos comuns sempre encontram algo ou alguém para culpar por sua mediocridade espiritual. E quando você assume responsabilidade total, quando você para de ser vítima e se torna cooperador de Deus, você acessa um poder que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto você se prepara para julho, enquanto você aplica esses princípios bíblicos que compartilhei, lembre-se de que você não está apenas mudando um mês da sua vida. Você está mudando o padrão da sua vida espiritual. Você está estabelecendo um novo nível de excelência cristã que vai se expandir para todas as áreas da sua existência.
E quando dezembro chegar, quando você olhar para trás e ver a jornada de fé que percorreu, você vai entender o que Paulo quis dizer quando escreveu em Romanos 8:28. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver como cada desafio de julho te fortaleceu na fé, como cada obstáculo te ensinou algo valioso sobre o caráter de Deus, como cada momento de dúvida te levou a uma confiança mais profunda no Senhor. Mas mais importante que isso, você vai se tornar uma inspiração para outros cristãos. Você vai se tornar prova viva de que é possível transformar a vida através da obediência à palavra de Deus. Você vai se tornar um farol de esperança para aqueles que ainda estão lutando, ainda estão buscando, ainda estão tentando encontrar o caminho da vitória espiritual. E essa, talvez, seja a forma mais poderosa de proteção que existe quando você se torna tão forte na fé, tão centrado em Cristo, tão alinhado com a vontade de Deus, que sua própria presença eleva e protege aqueles ao seu redor. Quando você se torna um canal de bênçãos, um instrumento de transformação, uma força para o bem no reino de Deus. Isso é o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre a vida cristã vitoriosa. Ela nos mostra que o sucesso verdadeiro não é apenas sobre conquistas pessoais, é sobre se tornar a melhor versão de si mesmo em Cristo, para poder servir melhor ao corpo de Cristo. É sobre desenvolver seus dons espirituais, não apenas para seu próprio benefício, mas para contribuir com a edificação da igreja e a expansão do reino de Deus. Então, enquanto você se prepara para começar julho protegido, carrego essa visão em seu coração. Veja-se não apenas como alguém que está buscando proteção, mas como alguém que está se tornando uma fonte de proteção para outros através da intercessão. Veja-se não apenas como alguém que está buscando bênçãos, mas como alguém que está se tornando um canal de bênçãos para sua família, sua igreja, sua comunidade, porque quando você vive com esse propósito, quando você opera a partir dessa consciência do reino, você se conecta com forças espirituais que vão muito além da sua capacidade natural. Você se torna parte do plano eterno de Deus, algo que transcende as limitações temporais e toca a eternidade. E é essa conexão, essa consciência, essa forma de viver que vai fazer de julho não apenas um mês protegido, mas um mês sagrado, um mês onde você experimenta o que significa estar verdadeiramente alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, com o plano do Pai para a sua família, com o potencial infinito que existe em Cristo Jesus. Que assim seja. Que julho seja o início de uma nova era na sua vida espiritual. Que seja o mês em que você finalmente se torna quem Deus sempre soube que você poderia ser. E que a proteção que você busca se manifeste não apenas como segurança externa, mas como uma paz que excede todo entendimento, uma confiança inabalável no Senhor, uma fé tão sólida que nada no mundo possa perturbá-la. A jornada começa agora. Os princípios estão revelados na palavra. O poder está disponível no Espírito Santo. Tudo o que resta é sua decisão de caminhar pela fé, de aplicar o que aprendeu, de se tornar a pessoa que Deus está esperando que você se torne. Julho protegido não é apenas uma possibilidade. É uma promessa que se cumpre quando você se alinha com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, e que está disponível para todos que têm coragem de crer e obedecer. Que você tenha essa coragem, que você tome essa decisão, que você viva essa transformação. Se esta palavra tocou seu coração, se o Espírito Santo ministrou em sua vida, através desta mensagem, eu quero te pedir algo como seu pastor. Primeiro, deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, mostrando que você recebeu esta palavra profética em seu coração e está comprometido com sua transformação espiritual. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará mais mensagens ungidas baseadas na palavra de Deus, que vão continuar edificando sua vida espiritual e fortalecendo sua fé. E terceiro, deixe um comentário me contando qual princípio bíblico mais impactou você hoje e como você pretende aplicá-lo em julho. Porque quando você se compromete publicamente com Deus, quando você declara suas intenções diante da igreja, você está ativando uma força espiritual poderosa, que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina necessários para a transformação. Lembre-se, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tem pensamentos de paz para conosco, e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.